Olá, muito bem-vindos ao Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina, que sempre traz um tema importante para a sociedade no qual o Ministério Público atua. E esse episódio não é diferente, o tema é bastante importante porque é Maio Laranja, mês de conscientização sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. E para conversar sobre esse tema tão relevante, nós vamos receber aqui o coordenador do CIJO, Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação, promotor de justiça Éder Cristiano Viana, também o promotor de justiça Alessandro Argenta, que é coordenador do Centro Operacional Criminal, a doutora Lana Gabriela Simone, que é promotora de justiça de Rio do Oeste, e de forma remota estamos recebendo também o doutor em psicologia experimental pela Universidade de São Paulo e pesquisador associado do Museu Antropológico da UFG, a Universidade Federal de Goiás, Rafael Moura Cardoso. Nesse episódio, vamos falar especificamente sobre a vulnerabilidade de crianças e adolescentes nas redes sociais e o papel dos pais. Lembrando que o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina, é distribuído para todas as rádios do estado catarinense, também para as plataformas de áudio, e você ainda pode assistir na íntegra esse programa em vídeo no nosso canal no YouTube. Bem-vindo a todos, obrigado. Teve gente que veio de longe para estar aqui conosco nessa manhã em Florianópolis, que estamos gravando esse programa. Eu vou começar com o coordenador do CIJ, Dr. Éder. É um mês de conscientização e de muita abrangência, porque não é um papel só do Ministério Público, só dos pais, só da escola, é de todos. Olá, queria aí dar um bom dia a todos. E é muito importante que a gente tenha meses, né, e o de maio é dedicado a essa conscientização, a chamar a atenção sobre esse tema, que em virtude não só da maior troca de informações, da maior liberdade que as pessoas têm a esse acesso, dos novos recursos, né, relativos ao uso de celular, de internet, também as nossas crianças e os nossos adolescentes estão mais expostos a riscos, né? E um deles é efetivamente o risco a essa exploração e ao abuso sexual. E é importante, né, acho que não só a gente focar no destinatário dessa proteção, que é a criança e o adolescente, mas também no papel nosso enquanto sociedade, e nisso estão todos, né, envolvidos nessa proteção, mas também do Estado, e aí o Ministério Público tem o seu papel fundamental nesse aspecto, como também de pais e responsáveis por crianças e adolescentes que estão ali, né, no cotidiano deles e que devem estar atentos a esse aspecto. Então, é um mês de todos estarmos envolvidos, de fato, nessa discussão, de nos dedicarmos um pouco, né, pelo menos, a ler, a descobrir mecanismos para a maior proteção de crianças e adolescentes. Doutora Argenta, vamos combinar como pais que não é uma função fácil. E aí o senhor falando aqui da área criminal, a gente falou das leis e de como realmente ajudar nesse, entre aspas, controle dos pais. Sim. Bom dia, Marcela. Bom dia. Bom dia, meus colegas de bancada. Bom dia, doutor Rafael. Seja bem-vindo aí ao podcast. O Dr. Éder comentou muito bem que o mês é de conscientização, mas o trabalho, principalmente para os pais, é 24 horas por dia. E é uma preocupação que deve ser não só dos pais, mas de toda a rede hoje que está caminhando por uma especialização cada vez maior. E isso que nós estamos fazendo no dia de hoje representa muito o que nós queremos, que é trabalhar de forma interdisciplinar a questão, porque nós não podemos ser ilhas dentro de um tema tão relevante que é o combate ao abuso e exploração sexual. E essa temática ela foi bem apresentada e esse é um objeto de preocupação também do Legislativo, que trouxe esse ano a Lei 14.811, que trabalha justamente essa questão e prevendo um plano de combate, prevenção e combate à exploração, ao abuso e à exploração sexual. E dentro dessa temática nós temos 3 questões que nós temos que trabalhar, que é a prevenção, aí vem a parte da rede, da infância e juventude, o trabalho integrado de todos esses órgãos. Nós temos a parte de repressão,
porque aí sim vem a temática da parte criminal, mas que nós nunca esperamos que chegue a esse momento, mas infelizmente é a pior parte. Nós temos um terceiro momento que também que nós temos que trabalhar e é preocupante, também vem a parte do Dr. Rafael, que é o pós, trabalhar com as vítimas, é o acolhimento, é o acompanhamento das vítimas, que também é um trabalho bastante difícil. E a ideia é essa, esse mês nós temos a consciência e vem bem ao encontro do mote da campanha, né? Que é a culpa não é sua, porque isso é um conhecimento, não só o Dr. Rafael poderá explicar mais o porquê disso, mas quem trabalha na área criminal sabe muito bem, acompanha isso, é um conhecimento empírico que é muito comum as vítimas se sentirem culpadas disso. Então, nesse momento, isso que nós estamos trabalhando nesse dia e nesse mês é de suma importância. O senhor falou aí de prevenir. Agora, eu pus para a doutora Alana aqui, como prevenir se isso está na internet, às vezes na palma da mão, né? E se incrementou tanto o crime por meio digital. Bom dia, Marcela. Bom dia. Bom dia aos meus colegas. Bom dia, doutor Rafael. Inicialmente, queria agradecer ao Éder pelo convite. E retornando ao questionamento, eu acredito que o papel dos pais para cercear essa vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes no âmbito da internet, principalmente nas redes sociais, em salas de bate-papo, por meio de um monitoramento contínuo, por meio do diálogo, da fiscalização desses filhos, vão auxiliar para que tenha um maior retorno e impeça essa proliferação de crimes que a gente vê hoje, como grooming, uma manipulação contínua por parte de criminosos frente às crianças e aos adolescentes com abuso sexual, e também do sexting, né, que é a prática desse encaminhamento de fotos e vídeos com nudez para os criminosos. Até puxando o Dr. Rafael, se puder estar posteriormente trazendo um pouquinho sobre o tema e falando a respeito desse papel dos pais em como está conversando e explicitando isso para os seus filhos, seria de grande valia para esse podcast. Doutor Rafael, o senhor pode contribuir então com a doutora Alana. Obrigado, então, pelo convite. É sempre um prazer, né? Eu acho que também uma colaboração com a sociedade, falar sobre os riscos na internet para as famílias. A doutora Alana está certíssima em apontar esses temas. O grooming, né, como uma forma de aproximação, geralmente focando crianças como vítimas, então abusadores, enfim, começam uma conversa com essa criança de forma amigável, para então conseguir o seu objetivo, que pode ser desde fotos até, enfim, toda sorte de crimes possíveis, né? E, de fato, nós temos uma responsabilidade, assim como o professor Éder, o doutor Éder nos lembrou, a sociedade, o Estado, né? E a família também com a sua contribuição. Nós temos já hoje ferramentas que conseguem nos dar informações sobre atividades online, então os pais podem fazer uso dessas ferramentas e, de fato, monitorar, porque o ambiente digital é um ambiente que oferece vários tipos de conteúdos, mas também oferece riscos, né? E nós devemos, de fato, proteger nossas crianças. E conforme o doutor a gente trouxe, né, o mote, a culpa não é sua, isso é extremamente importante, porque as vítimas, geralmente, elas se sentem, de certa maneira, culpadas, né, por aquilo que aconteceu. E, né, deve-se lembrar que a denúncia e também falar sobre o assunto é uma forma também de proteger nossas crianças. A gente fala muito em proteção, doutor Éder, e existe toda uma, digamos assim, uma
uma descrição de medida de proteção, né? Como é que ela funciona lá na ponta, por exemplo, com os promotores e claro, com os pais. Sim, até esclarecendo um termo que a gente usa com muita naturalidade, né? Nós promotores principalmente, falando da rede de proteção, né? E que essa rede tem que estar organizada, só esclarecendo para todo mundo que quando a gente fala de rede de proteção, a gente fala de todo um conjunto de órgãos, né? Desde o que a gente também chama de sistema de justiça, que aí envolve o Poder Judiciário, envolve o Ministério Público e todos os que militam, né, nesse entorno, e os órgãos de cada um dos municípios, seja no âmbito da assistência social, da saúde, da educação, que tem pessoas, tem órgãos, tem instituições que devem estar organizadas para a proteção de crianças e adolescentes. Devem, né? Às vezes a gente precisa, e esse é um papel bem importante que a lei atribui ao Ministério Público, que é estar atento para efetivamente organizar essas redes, agir, né, de forma ampla para fazer com que ela esteja preparada para exercer essas funções, seja com os órgãos adequados, seja exercendo funções adequadas, seja com o número de pessoas, né, suficientes para fazer esse tipo de atendimento. Então, quando a gente fala de rede de proteção, a gente está falando de todo mundo, né? De todos esses órgãos que, dentre outras funções, também devem proteger crianças e adolescentes. Esse caminho de buscar ajuda, muitas vezes os pais não sabem, as vítimas de uma maneira geral, né, não só os pais, as mulheres que são vítimas de violência, muitas vezes elas não sabem por onde começar. E aí a gente tem um nome que é muito popular, né, eu acredito, em todas as cidades, que é o Conselho Tutelar. Mas seria esse o início do caminho realmente? Para quem está ouvindo a gente que é pai e, digamos, tem algum problema com o filho ali junto à internet. Pode, doutora? Deve. Eu, que trabalho na área criminal e trabalho já há 17 anos na área criminal, nós sabemos que quando nós tratamos de abuso ou exploração sexual, não necessariamente a notícia chega através da delegacia de polícia. Muito comum, muito frequente que a notícia chegue através da rede e a rede faz um encaminhamento para a delegacia de polícia. E isso se dá por uma preocupação que nós temos, e isso é um dado já conhecido, trazido pelo Anuário de Segurança Pública, que infelizmente a grande maioria dos abusos acontecem, quase 70% dentro da casa. Do ambiente familiar. Do ambiente familiar. Então, como que e vem aí a importância da rede estar preparada, com um olhar atento para isso, porque muitas vezes os familiares, o pai ou a mãe, já dentro de um lar abusivo, muitas vezes não conseguem enxergar, ou se enxerga, se omite. E aí a importância de nós termos uma rede com um olhar atento cada vez mais, e é essa a intenção da legislação, especializada para lidar com a temática. Aí a escola, o conselho, tudo que envolve, às vezes até um vizinho, doutora Alana. Perfeitamente. Além do órgão de proteção, como o doutor perfeitamente falou, também é importante esclarecer para as pessoas a possibilidade das denúncias via o Disque 100, que é muito utilizado, principalmente quando há um abuso sexual, que normalmente acontece no lar, mas também tem tido um crescimento vertiginoso em relação também à internet. Então, foi feita uma pesquisa recentemente, em 2023, pela ONG SafeNet, e foi verificado um incremento de 77% das denúncias de abuso sexual na internet em relação ao ano de 2022. Então, em 2023, foram 71.867 denúncias na internet de abuso sexual relacionado à criança e adolescente. É importante mencionar que esses mecanismos de denúncia podem vir, então, a partir do Conselho Tutelar, que é o órgão de proteção da criança e do adolescente, mas também pelo Disque 100, pelas delegacias de polícia e pelo próprio Ministério Público, que as pessoas podem procurar e estar realizando essa denúncia. E é importante, doutora Alana, se você me permite ali a interferência, essas são as denúncias que chegam, né? O que não exprimem necessariamente a realidade
dos números que de fato e das situações de violência pelas quais crianças e adolescentes passam dentro de casa, né? E já fazendo uma provocação aí ao Dr. Rafael, o papel dos pais, para além de procurar essa rede, né, quando não são os próprios abusadores, verificando que aí seus filhos ou estão com um comportamento diferente, ou de fato noticiaram, né, uma situação de abuso. Além disso, e preventivamente, esses pais devem efetivamente exercer esse papel, porque hoje, e a minha pergunta também se faz porque hoje é comum que os pais tenham, e parece-me, um pouco de receio, de medo, de que os laços afetivos aí possam ser, né, abalados com esse controle, e por vezes arrefecem, né, um pouco nesse controle, até em nome de uma liberdade aí da criança e do adolescente em acessar essas redes. Boa pergunta, doutor Éder. De fato, os pais devem buscar monitorar, né, toda a atividade online de seus filhos. E às vezes eu também escuto os pais, mas isso não seria uma violação da privacidade? No caso de crianças e adolescentes, né, o cuidado, né, sobre como essa rotina digital dessa criança é extremamente importante. Por quê? No caso de crianças, muitas vezes elas não têm ainda a condição de discernir uma situação de risco, né? Então, elas precisam, de fato, de que um adulto esteja monitorando todas essas atividades, né? No caso de um adolescente, também cabe à família vamos dizer, essa fiscalização, né, usando a palavra que a doutora Lana trouxe, mas não no sentido de sair buscando qual tipo de site a pessoa está olhando, sobre o que ela conversa, mas em situações onde um novo contato, que não existe nenhuma relação dentro do universo social desse adolescente, é algo para prestar atenção. E o tipo de conversa também que está sendo estabelecido é importante, né? Então, assim, da mesma forma como antigamente a gente preparava a criança e o adolescente para frequentar os locais públicos, vamos dizer, a rua, né, nós devemos também preparar crianças e adolescentes para conviver nessa rua que é a internet, né? Então, assim, essa ideia de privacidade, ela lógico, nós devemos respeitar os interesses, né, da criança e do adolescente, mas ela precisa, de fato, de ser monitorada. Isso me lembra, recentemente eu ouvi a professora, a doutora Luciana Regina Paulino, numa palestra da Unesp, não sei se o senhor a conhece, mas que também lida com essas questões, e ela me chamou a atenção, ou pelo menos assim, textualmente, né, disse uma coisa que às vezes a gente, que é também de uma geração que iniciou a vida, né, como criança e como adolescente, sem tanto contato com esses meios digitais, de que eu não posso mais lidar e tratar a criança e o adolescente atualmente e a internet como algo que é, digamos, vida real e a vida na internet. Mas que hoje a vida deles é esta, né? Exato. A vida deles está integrada com esse meio, né? E aí os cuidados dessa rua, eu acho que passam por aí também. E se me permite complementar, principalmente agora com a introdução da inteligência artificial, né? Em que você tem a geração de novas tecnologias, novos packs, inclusive, de encaminhamento, de vídeos de nudez, de uma proliferação cada vez maior dessa possibilidade de estar tendo o abuso sexual por meio de novos sistemas, né? A gente fez um podcast há pouco tempo sobre os crimes virtuais, especialmente o estelionato. E
os entrevistados falaram muito dessa migração, porque o crime está migrando realmente para o digital, porque é mais fácil, digamos, é mais operacional. É isso mesmo? E quais seriam as penalidades nesse caso, doutor Argente? Nos últimos anos nós tivemos um incremento e uma preocupação do legislativo em relação à criminalização de algumas condutas, algumas posturas na internet. Isso vem desde 2008. Inclusive, o crime de exploração sexual, que é 218B do Código Penal, ele foi tratado como hediondo pelo nosso legislador. Mas desde então, até no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos diversos dispositivos legais que foram enrijecidos, a pena foi enrijecida pelo legislador. Desde 2009 nós tivemos uma alteração importantíssima, que foi a do artigo 217A, que é do estupro de vulnerável. Isso passou a ser uma pena bastante significativa em nossa legislação e tem no dia a dia forense, é uma das penas que encontra um patamar mais elevado, geralmente nas condenações. E isso é uma forma de dissuadir, né, obviamente, o abusador. Mas permite complementar também uma questão de dado para entender o quão vulnerável nós estamos. Tem outras informações trazidas pela CETIC, que é uma organização vinculada à Unesco, e ela traz informações sobre o acesso das crianças hoje, que em 2016 era aproximadamente 9 milhões, hoje são 14 milhões de crianças, até um pouquinho mais, com acesso à internet, com acesso a um aparelho celular. E também nós tivemos outros dados que cada vez mais cedo as crianças também estão. Até 6 anos, antes eram, pelo que era 2,6, agora são 5,4 milhões de crianças que abaixo de 6 anos que já têm acesso ao aparelho celular. Então são pessoas extremamente vulneráveis, que não têm a capacidade de discernimento, e nós, isso falando de criança. O adolescente ele já tem um outro fator, que é a necessidade de socialização, de se integrar ao grupo, que isso também é um fator bastante vulnerável para eles hoje em dia, né? Olha, a gente está chegando aos momentos finais aqui, infelizmente o papo está muito bom, né? E é realmente muito interessante. Eu falaria até como mãe. Qual seria a estratégia desse monitoramento por meio dos pais? Aí eu boto para todos vocês, inclusive para o doutor Rafael responder. Aí como mãe mesmo, o que a gente tem que ficar de olho, né, como mãe, para ter esse olhar mais atento e ver, olha, está passando do limite, tem alguma coisa estranha aí? Existem algumas estratégias que os pais podem adotar, como a instalação de firewall, antivírus, limitação de tempo de uso da tela pela criança, pelo adolescente, a instalação de localizadores no próprio celular da criança, do adolescente, que pode trazer uma segurança maior para prevenir esses casos de vulnerabilidade da criança e do adolescente na internet. Acredito que o doutor Rafael pode, com mais propriedade, estar trazendo quais as ações podem ser tomadas pelos pais nesses casos. Será que, doutor Rafael, estar junto com a criança, muitas vezes assistindo um programa, um YouTube da vida, ajuda nisso? De estar junto, né, nessa, digamos, olhada para a internet? Muito bem, Marcela. De fato, nós chamamos isso de covisualização, né? Essa é uma das melhores estratégias, tanto para ter uma experiência tecnológica melhor, como também de ter uma entrada nesse universo digital da criança e do adolescente, né? Ou seja, nós vamos construindo isso ao longo de toda a vida. Então, assistir programas dentro do conteúdo favorito da criança e do adolescente é uma boa estratégia, assim como qualquer tipo de conteúdo digital. Esse é uma das melhores formas de se aproximar, né? E também a própria uso de plataformas de qualidade, né? E além de também o monitoramento das atividades da criança e observar o próprio comportamento da criança. Geralmente, problemas offline também vão ser repetidos no mundo online. Então, a pessoa vulnerabilizada offline também será vulnerabilizada no mundo online. E não é uma coincidência que crianças e adolescentes sejam
bastante alvo de crimes, né? E para a gente terminar, eu queria falar que a gente tem o Disque 100, não é isso, doutora Lana, doutora Argenta, e temos também o número da ouvidoria, que é o 127, também está disponível. Doutora Éder, eu queria que o senhor contribuísse nesse sentido. Assim, também há guarida no Ministério Público para esse pai que busque ajuda? Sim, a gente também pode ser a porta de entrada, né? Uma vez chegando a notícia ao Ministério Público, a gente vai fazer o encaminhamento tanto para essa rede de proteção, né, a fim de que haja o atendimento adequado daquela criança, daquele adolescente, e também uma questão que às vezes por nós é esquecida, que essa rede acolha o pai e a mãe, né, e também passa por um processo, né, de discussão, de esclarecimento, que o pai e a mãe devam exercer efetivamente esse cuidado. Então o Ministério Público faz esse encaminhamento, se a situação envolve a prática criminosa, né, também o encaminhamento para a adequada investigação, ou a investigação pode também ser conduzida pelo Ministério Público, mas sim temos o papel de acolher essa família e de receber essas denúncias. Pode contribuir. Em Rio do Oeste? Marcela, em Rio do Oeste a gente tenta auxiliar a rede de proteção fazendo palestras, inclusive amanhã teremos uma passeata em Rio do Oeste para o combate à violência sexual em todos os meios, né? Não apenas na internet, mas também como em alusão ao Maio Laranja. Exatamente, como o doutor Argento comentou, no próprio âmbito familiar, no âmbito doméstico. Então, essa passeata tende a conscientizar os pais, as crianças, os adolescentes, justamente para denunciar eventuais abusos. Doutora Argento, eu queria que o senhor ratificasse essa afirmação. A internet não é uma terra sem lei. Sem dúvida não. Como o doutor Rafael muito bem disse, é a nossa realidade hoje. E nós temos muito conteúdo positivo dentro da internet. A grande maioria do conteúdo trabalhado pelos pais é uma realidade que é muito proveitosa para a criança e adolescente. E eu tenho 2 filhos, tenho o controle parental, são aplicativos também para que o público pode baixar e também fazer esse controle e mostrar para o filho que a fiscalização que é feita pelos pais, longe de ser um mero fiscalizador ou querendo ser chato, é um ato de amor do pai para o filho, para demonstrar para ele que, olha, eu cuido de você porque eu te amo. E essa a grande questão que nós temos que abordar com os filhos, é a forma de abordar o controle com os filhos que nós devemos nos preocupar. Mas com certeza a internet não é uma terra sem lei e os dados estão aí demonstrando que realmente assim, existem fatores muito perigosos de exposição que os pais têm que estar atentos. Para finalizar, eu queria ouvir aqui o doutor Rafael Moura, que fala de... O senhor está em Goiânia, é isso, doutor? Isso mesmo, em Goiânia. Em Goiânia. Agradecer a sua presença e dizer que assim, a universidade também está junto, não é isso? A ciência também está junto, pesquisando e indo atrás desse acolhimento, além da orientação. A ciência, ela tenta correr atrás justamente desse conhecimento, mesmo tendo a dificuldade que a tecnologia caminha muito mais rápido do que o nosso conhecimento, né? Mas sim, hoje nós já temos aí um grupo de pesquisadores e pesquisadoras interessados e dedicados tanto à pesquisa quanto ao desenvolvimento de tecnologias que possam auxiliar tanto o Estado quanto a sociedade e as famílias para a proteção de nossas crianças. Olha, há notícias de que em algumas corridas a tartaruga venceu a lebre, né? Então a gente vai torcer que aí a gente consiga combater esse mal que é tão veloz aí que está na internet. Eu queria agradecer a presença dos senhores aqui, o doutor Éder Viana, que é coordenador do CIG, o doutor Argenta, que é coordenador do Centro Operacional Criminal, e a doutora Lana Gabriela Simoni, que veio de Rio do Oeste. Muito obrigado. E, claro, lá de Goiás, Goiânia, aqui online, o doutor Rafael Moura Cardoso. Muito obrigada a todos mais uma vez. O Momento MP fica por aqui. A gente volta nos próximos 15 dias com mais um episódio. Lembrando que você pode conferir nas rádios, nas plataformas de áudio como Spotify e também no YouTube. Se você quiser receber informações do Ministério Público de Santa Catarina, é só mandar um WhatsApp para a gente. É o 048
991055336, e aí você recebe todas as nossas informações que também estão no nosso portal www.mpsc.mp.br. A gente se ouve e se vê no próximo episódio. Até lá!